Atenção, senhores visitantes. A Cidade da Criança agradece pela... Beleza, vai. Tchau. Beleza. Isso, vai para a sua esquerda. Aqui a gente está no barracão, como o Dumas chamou, esse espaço que é, de certa maneira, o centro da exposição Dumas em Processo. É como se fosse um barracão, mas é como se fosse também o ateliê dele. A gente entra e se depara com um aparente amontoado, um tanto desconjuntado de coisas, nas paredes, espalhadas nos cantos, algumas coisas que parecem obras dele, outras que parecem anotações, né, rascunhos, esboços, outras que são simplesmente objetos, como essa bandeira do Brasil, e outros objetos como esses rosários, né, como essas imagens de santos, como essas imagens da Umbanda, como essas garrafas e outros objetos. É como se isso aqui fosse, e a gente conversou durante a preparação da exposição, era essa a ideia que o Dumas vinha pensando, é como se fosse o ateliê dele, mas também como se fosse a cabeça dele pensando essas coisas, pensando os trabalhos dele, pensando o que ele ia mostrar nessa exposição, que busca desenhar um traçado do trabalho dele de 30 anos para cá, desses 30 anos de trabalho. Então é como um pouco também como um diagrama dessa relação que ele tem com as coisas, que é uma relação que sempre, constantemente, diariamente, parte de um estado caótico para uma organização por imagens, de um estado caótico de coisas em torno das quais ele vive, que ele vai reunindo, principalmente que ele vai recolhendo, que ele vai pegando, acumulando, pensando nelas, selecionando e trabalhando. A gente tem, na verdade, aqui dois lados que têm características diferentes e que representam, de certa forma, forças diferentes do trabalho dele, linhas de forças diferentes do trabalho dele. De um lado, em ambos os lados a gente tem referências à religiosidade. Aqui
a religiosidade de origem cristã ocidental, representada de diversas formas em imagens de santos, rosários, exvotos, né? Há várias referências a exvotos, objetos, e mesmo em trabalhos do Dumas, em que os exvotos estão presentes. Esse trabalho, por exemplo, é um trabalho muito bonito, de técnica mista, que se chama Navegar é Difícil, que é uma referência ao Círio de Nazaré, uma procissão famosa, muito característica de Belém do Pará. Deste lado, a religiosidade representada é a da religião de raiz africana, né, que no caso, principalmente de Belém do Pará, tem a forte presença indígena também, misturam-se elementos da cultura indígena, né, que é a Umbanda. Estão aqui vários elementos, Iemanjá, outros elementos, apetrechos do mundo da Umbanda, dos rituais da Umbanda estão presentes aqui. São elementos do ambiente em que ele se formou, em que ele nasceu e se formou, em Belém, e que comparecem no trabalho dele, volta e meia, de diferentes maneiras, às vezes de maneiras até bastante sutis, bem pouco diretas, mas estão sempre bastante presentes. O pai do Dumas, a família do Dumas, teve uma casa de materiais, que vendia materiais para a Umbanda, para a prática da Umbanda. O pai dele também teve uma gráfica que também produzia materiais para a Umbanda, para as pessoas que cultivam a Umbanda. Nessa gráfica se imprimia materiais que se utilizam na Umbanda. E o pai dele também teve uma papelaria. Esses elementos todos da gráfica, da casa de Umbanda, de materiais para Umbanda e da papelaria, são elementos que estão constantemente no trabalho do Dumas. A relação com os materiais, com os suportes, com os papéis principalmente, com as técnicas de impressão, a tipografia, o carimbo, a gravura, o clichê, as letras e as imagens, e elementos do comércio, os papéis de embrulho, barbantes, elementos da vida cotidiana, da prática cotidiana do comércio, elementos da visualidade do comércio popular, né, da publicidade característica do comércio popular, como, por exemplo, avisos de fachada de comércio. A gente vai ver isso em outros trabalhos depois. Ele depois traz isso para uma linguagem mais urbana, moderna, por exemplo, incorporando elementos que são muito característicos da arte pop, referências a Coca-Cola, Pepsi-Cola e outras grandes marcas, né, das grandes multinacionais do mundo da indústria de consumo de massa moderna, né? Ele incorpora isso aqui. Por exemplo, nós temos o perfil de uma garrafa de Coca-Cola, uma referência a um anúncio de Coca-Cola que está presente nos trabalhos, constantemente retorna. Nós temos aqui também referências às afinidades eletivas do trabalho dele, as afinidades eletivas dele no trabalho dele, no trabalho de criação dele. Uma foto do Beuys, o artista plástico alemão, de um lado, é uma das referências do trabalho do Dumas, um dos artistas com os quais ele sente afinidade, assim como Kurt Schwitters,
como Birajara Ribeiro, né? São artistas visuais, artistas plásticos com cujo trabalho o trabalho dele dialoga bastante. E deste lado ele colocou uma foto do Max Martins, que é um poeta lá do Maranhão, da terra dele, um ótimo poeta que faleceu ano passado. E o Dumas tem uma forte relação com a poesia, com a literatura, mas particularmente com a poesia. E ele quis dessa forma sugerir aqui essas duas linhas de força que, do ponto de vista das afinidades eletivas, estão sempre presentes no trabalho dele. Se estão muito fortes no trabalho dele esses elementos da vida cotidiana, no comércio popular, da onde ele veio, da cidade da onde ele veio, estão também presentes e retrabalhados muitos elementos da arte de vanguarda contemporânea. Mas estão também presentes sempre diálogos com a poesia moderna, que ele lê muito e que influencia muito o trabalho dele, e a gente depois pode ver isso em trabalhos dele como livros de artista. Uma das consequências da relação dele com esses elementos da gráfica, do aspecto mais gráfico do trabalho dele, dessa herança dele e dessa experiência com os elementos da gráfica e do comércio, está presente no trabalho dele com os livros de artista. Vou interromper agora, Álvaro. Esse barracão tem essa porta aqui que dá para um outro trabalho do Dumas, que é a Chuva, que é uma representação de uma chuva, de uma nuvem pesada, com uma chuva caindo sobre um estrado de madeira, parece uma pequena ponte improvisada de madeira, precariamente, que é uma referência ao ambiente também da terra natal dele, Belém, mas ao mesmo tempo é uma referência cruzada a uma outra fonte de interesse dele, a uma outra afinidade eletiva dele, que é a afinidade dele com a arte oriental, com a gravura oriental, com a arte dos grandes gravuristas orientais, como o Hiroshige, por exemplo, que tem uma famosa gravura, uma gravura muito bonita e muito conhecida, que representa a chuva caindo
sobre uma paisagem que tem uma ponte em que um homem está passando, né? Esse trabalho aqui é uma referência a isso, ao mesmo tempo é uma metáfora da própria mente do artista, para usar aquela expressão bastante conhecida, em pleno processo de tempestade de ideias, né? Quer dizer, as coisas acontecendo na cabeça dele, ele fazendo os links, as ligações das imagens, que são a fonte que alimenta o trabalho dele. Sempre nessa tensão, que é uma outra, que no fundo está por trás dessas linhas de força aqui, a tensão entre o afetivo e o conceitual, né? Aquilo que vem das fontes mais íntimas e menos conscientes, e aquilo sobre o que ele conceitua, sobre o que ele pensa, que ele tenta organizar por meio de imagem. Aqui nós temos algumas gravuras que não são do Dumas, não foram desenhadas por ele, ele apenas guardou com eles e incluiu nessa exposição, dentro dessa ideia de tentar diagramar na exposição as linhas de força do trabalho dele. E por que essas gravuras são importantes aqui? Principalmente, por que elas são importantes se elas não são dele? Essas gravuras foram desenhadas pelo pai dele, os desenhos originais foram feitos pelo pai dele, depois elas se transformaram em clichês gráficos, né, que eram usados na gráfica do pai dele, né, e são figuras da Umbanda. São Jorge, Iemanjá, o Caboclo Sete Flechas, o Preto Velho, né? São elementos da Umbanda que eram utilizados para gravar diversos materiais, imprimir diversos materiais que depois eram vendidos no comércio do pai dele, né? Portanto, uma das origens do interesse dele, do Dumas, por esse universo do grafismo, da coisa gráfica, da gravura, vem deste universo com o qual ele conviveu na infância, da gravura popular e da tipografia popular feita para este consumidor que era o público que cultua a Umbanda. Pode cortar. Aqui nós temos uma série de gavetas e o Dumas se refere a essas caixas como gavetas mesmo, porque são uma referência às gavetas das prateleiras do comércio, das lojas de comércio, né? Ele chama de gavetas da memória, essa série de gavetas aqui. São trabalhos em que ele compõe com elementos deste universo do comércio. Então você tem daqueles mapas que se usavam antigamente, que era um mapa recortado, no qual a pessoa tinha que, com o grafite, né, utilizar o recorte para definir a linha, lápis, carimbos, né, tinteiros, borrachas, né? E já aqui é um trabalho em que ele reaproveita papéis que foram acidentalmente perfurados, né, e incorpora este fruto do acaso desses papéis, incorpora isso numa composição que tem um efeito plástico muito interessante, muito bonito, mas que é fruto da incorporação desses elementos que são fragmentos produzidos casualmente. Essa série de trabalhos aqui... Começa de novo. Essa série, depois eu corto, vai. Esta série de trabalhos aqui, o Dumas chama de Ver o Peso, é uma referência ao famoso mercado de Belém do Pará. De diversas maneiras, os trabalhos e os materiais dos trabalhos aqui fazem referência a esse ambiente do mercado, né? E aqui nós temos uma das séries mais ricas
dentro da série do peso, que é a série dos tabuleiros. Esses 4 tabuleiros são tabuleiros usados no mercado, e eles não foram construídos pelo Dumas, posteriormente eles foram de fato construídos lá para uso no mercado, e ele reaproveitou esses tabuleiros e os pintou e agregou alguns elementos. E o resultado é um trabalho plástico que ao mesmo tempo tem essa forte vinculação com o suporte, que é um elemento concreto daquele ambiente popular, do mercado, mas ao mesmo tempo é um trabalho plástico que tem certas características de arte construtiva, porque tem uma certa ortogonalidade de linhas, e também pelo uso que ele faz da cor, mas isso é trabalhado de uma outra maneira, uma maneira mais informal, brutalista, né? Portanto, bem mais distante do construtivismo nesse sentido. Tem essa coisa mais inacabada e brutalista. O uso das cores também é um uso que faz referência à maneira como no ambiente popular se utiliza as cores. Essas cores têm um tipo de tratamento delas, de tonalidade, o tratamento que ele dá, que lembra muito a maneira como essas cores aparecem na decoração de casas, de bares populares, provavelmente no próprio mercado velupeso. Essa tensão entre construtivismo e brutalismo é uma coisa recorrente também no trabalho do Dumas e em outros trabalhos. Essa relação que a gente pode ver já a partir do barracão, que é esse centro pulsante da exposição, essa relação entre essa relação entre espírito de geometria e caos orgânico. A gente pode ver isso já a partir daquele ambiente do barracão, esse esforço de dar uma organização em meio ao caos, né? Ao caos de imagens, né? Tentar organizá-las numa linha poética, numa visão poética, né? Organizar esse caos de imagens. Eu não vou falar disso. Aqui nós temos mais 2 trabalhos de técnica mista em que ele volta ao tema da chuva, das chuvas, né? Tão característico do ambiente amazônico. E este acho que é um dos trabalhos mais bonitos e mais interessantes do Dumas, chama-se Chuva, de 2007, e é um trabalho em técnica mista em que ele utiliza diferentes papéis, diferentes materiais, diferentes técnicas para representar essa chuva. E a imagem que resulta disso é particularmente impressionante. Aqui estamos numa outra parte da exposição que reúne alguns trabalhos do Dumas que tem mais relação com o ambiente urbano das grandes cidades. Aí estamos já mais distante daquelas referências ao universo de Belém do Pará, e principalmente de Belém do Pará, da formação do Dumas, e estamos mais
voltados às experiências mais recentes do Dumas depois que veio para o Rio, São Paulo, São Bernardo, vivendo aqui nesses grandes centros, recebendo e tendo contato com mais influências de outras manifestações artísticas contemporâneas e com esse ambiente das grandes cidades, né? Então, o que a gente tem aqui são trabalhos que são uma espécie de releitura do Dumas, uma releitura do pop, mas um pop ironicamente popular brasileiro, né? Com muitos elementos como essas tampinhas, por exemplo, essas garrafinhas miniatura de Coca-Cola, enfim, são elementos que estavam presentes historicamente na arte pop americana, e que já nos anos 60 foram também trabalhados na arte pop brasileira, na segunda metade dos anos 60 principalmente, mas aqui eles aparecem muito com referências a essa maneira da cultura popular no Brasil trabalhar esses elementos nos objetos do dia a dia, nos brinquedos, o uso dessas tampinhas de garrafa amassadas, que se faz em certos brinquedos populares, né? Aqui organizados de uma maneira que relê a arte pop moderna, né, internacional. Este painel chama Alfabeto e é também um trabalho muito marcado por essa visualidade contemporânea e urbana, muito marcado pelo interesse do Dumas sempre pela gráfica, pela tipografia, pelas letras tipográficas, né? Pelas letras de anúncio, né? de vitrine, de anúncio, de outdoor, né? Ele compõe esse alfabeto que mistura elementos da cultura urbana contemporânea, da indústria de massas, mas também da arte popular, da grafia popular, né? E outros elementos da arte contemporânea estão aí presentes. Essa técnica